Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Assim Pode. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like e lá na nossa página no Instagram, Assim Associação, e começar a nos seguir também. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que a gente tem um carinho diferenciado por ela. Vai ser um prazer enorme bater esse papo com a Janaína Araújo, que é gerente de relacionamento e gestão de pessoas do ECAD, gerente do RH, né? E a gente vai falar sobre a vida dela, sobre como é gerir o ECAD, né, com a visão do RH. E espero que vocês gostem, fiquem com a gente até o final. Jana, seja muito bem-vinda. Para a gente é um prazer enorme te receber aqui. Eu até quero acrescentar, né, o quanto a gente te considera como pessoa, como profissional, né, nós da Assim, eu, a Marcela, porque a gente tem um relacionamento já de alguns anos, né? Verdade. Enfim, pela Assim, o ECAD ali. E você é uma pessoa realmente muito especial, que a gente tem uma admiração muito profunda pelo como você é como profissional, a maneira como você lida, né, com a sua posição no ECAD. E hoje você vai ter a oportunidade de poder contar tudo isso pra gente, pra quem estiver nos ouvindo, porque vai ser muito gostoso, né, Mar? Sempre, sempre muito bom. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu ainda não cortei o cabelo. Vocês sabem que o cabelo é sempre um assunto para mim no começo do podcast. Assim como esse negócio de, vai lá, assina, curte, né? Tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, mas eu detesto pedir. Eu Dete... peço. Não, alguém tem que pedir, né, Jana? Mas tem que pedir, né? Alguém Não tem tem que jeito. pedir, Tem não muito tem conteúdo jeito. bacana aqui. Então é assim, eu quebro mesmo o roteiro, o assunto. O Marcel já preparou toda essa fala introdutória, não sei o quê. Aí eu já jogo a. Eu tô adorando, gente. Tô adorando Você esse vê que o momento. roteiro continua aqui na nossa frente. Mas a verdade é que este podcast quer saber, Janaína. Então vamos lá. Podcast quer te conhecer. Eu hoje, Saber, Janaína, quem é Janaína Araújo, na tenho verdade. muita coisa para contar. Como tudo começou, como você foi parar no ECAD. E o que é mais louco, gente, olha, porque ela, como gerente executiva de relacionamento com pessoas e comunicação E também, né, comunicação Jana? também, Porque ela processos. também está à frente da comunicação do ECAD e tal. Quantos anos de ECAD? 27 anos. Então, esse é o grande X da questão, né? 27 anos, cara, à frente disso. É muito amor pelo ECAD. Mais tempo do que você tem de vida. Mesmo. Ai, obrigada, mano, gente. É melhor a gente não fazer essa conta, gente, né? Por isso, né? E é isso mesmo, Janinha. Eu quero saber do começo. Como que você foi parar lá? Quais as suas aspirações antes? Se elas coincidiram? Se o ECAD... Bom, com certeza o ECAD foi o lugar onde você conseguiu juntar o que você queria. Porque para ficar vinte e Foi, sete anos, com tem que ter um certeza. amor, né, incondicional Com certeza. com a instituição, com as pessoas e tudo. Então, É. pode... Primeiro, queria agradecer, tá? De estar aqui, de estar podendo fazer esse trabalho com vocês. Vocês são queridos também para mim, é tudo muito recíproco. Eu adoro estar com vocês, adoro bater papo, adoro falar, principalmente da minha função dentro do ECAD. Então, muito obrigada pelo carinho, pela amizade, pelo profissionalismo. A gente tem uma relação profissional, mas eu tenho certeza que a gente tem uma relação muito pessoal tem, também. Com certeza. de fato. O ECAD apareceu na minha vida, assim, no momento que eu precisava colocar em prática num outro nível. Então, assim, eu vinha de varejo, eu sou psicóloga por formação, já falei isso muitas vezes, e vou dizer para vocês, até abrindo um parênteses, eu estou executiva do ECAD, mas eu sou psicóloga. A minha formação é essa, eu me encontrei dentro da psicologia e hoje, assim, eu não atendo clinicamente, mas eu consigo fazer um trabalho dentro da instituição. Então, o ECAD surgiu no momento onde eu já fazia algumas atividades no varejo, e quando surgiu a proposta do ECAD, era a proposta de implantar. Eu sempre gostei de desafios, né? Quando é difícil, aí que eu gosto Nossa mesmo. Senhora, é verdade. Aí que eu gosto. Então, no ECAD não tinha nada. Era um processo seletivo gigante. Na minha época, 27 anos, era anúncio em jornal. Eu respondi um anúncio e fui fazer um processo seletivo gigante, com um monte de gente. E na época eu imaginei que não fosse conseguir a vaga, primeiro porque eu ainda era uma iniciante, né? Eu tinha um cargo de analista, eu falei, acho que não vai dar para mim, mas era exatamente o desafio que eu queria, porque lá eu tinha que implantar tudo, não tinha nada. Eu falei, era isso que eu precisava para minha carreira. E fui passando os processos, e aí aconteceu uma situação muito interessante, que num dos processos seletivos eu não fui.
porque o meu chefe direto estava precisando de mim e ele sabia que eu estava participando do processo. Falei para ele: olha, não vou, você está precisando de mim, deixa para lá, é porque não é para ser. Eu acho que tem coisas que não acontecem. Então, tudo bem, vou esquecer o ECAD e vou continuar aqui contigo. E aí, uma semana depois, eu recebi uma nova ligação dizendo que o processo não tinha acontecido. E aí eu falei para ele: então acho que é para ser, estão me chamando de novo. Então eu vou lá, né? E aí fiz o processo, passei, enfim, tudo aconteceu. E de fato, eu implantei o recursos humanos, toda a estrutura dentro do ECAD. Então, eu costumo dizer que foi um desafio e pode sentar hoje na cadeira que eu sento, né, de executiva, pode sentar advogado, pode sentar pedagogo, pode sentar administrador, pode sentar várias profissões dentro da cadeira que eu sento. Só que, de fato, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para mim, acho que o fato de eu ser psicóloga, isso me ajudou, isso me facilitou em algumas atividades. Não é fácil trabalhar numa instituição, né, onde você tem vários donos, porque a verdade é essa, onde você tem várias associações, onde você tem o coletivo falando mais alto e até chegar a um denominador comum, isso às vezes tem alguns impasses, vocês sabem disso. E isso não é fácil, mas de fato eu tenho um negócio dentro de mim que quando é mais difícil é o que eu gosto mais. Então, de verdade, o ECAD sempre me trouxe muito prazer profissional. E eu, quando falo assim, você tem 27 anos, não é possível, você não está cansada de estar lá há 27 anos. Gente, eu faço há 27 anos coisas totalmente diferentes. Eu comecei no ECAD fazendo toda a parte de RH, implantando RH, desde da admissão até a saída do funcionário, e aí eu passo por seleção, por treinamento, por cargos e salários, por DP, por qualidade de vida, todos os processos até a saída dele. E logo quando eu achei que a minha vida estava, agora está tudo seguro, está tudo certo, ali. Estabilizou, veio o desafio do departamento pessoal, que era financeiro. Né? E psicólogo, vocês sabem que psicólogo, não sei se sabem, mas psicólogo tem um negócio de que não gosta de conta, não gosta da parte financeira, e de fato não era a minha expertise mesmo. Então eu passei assim, logo assim que eu assumi, e eu, de novo, não gosto de dizer não gosto, eu gosto do desafio. Quando falou, você quer o departamento pessoal, eu falei, quero, claro que quero. Fui lá, busquei alguém na equipe que sabia muito para me ajudar, voltei a estudar, fui organizando tudo. Falei, bom, agora tá tudo certo, agora eu já dominei o RH todo. Aí veio o desafio da comunicação e do marketing. Aí, de novo, eu não disse não, fui lá estudar de novo, trazer gente boa para trabalhar comigo, para colocar o negócio para funcionar, porque era um desafio danado. E aí, quando estava tudo certo, veio processos, que também é algo que é muito delicado, porque processo você está cuidando da parte de governança da empresa, da continuidade do negócio, são regras, são normas. Hoje a gente é auditado em cima desses processos. E aí, voltei de novo. Então, assim, são 27 anos fazendo coisas totalmente diferentes. E ainda bem. Olha, parabéns, hein? Eu nem lembrava de tudo isso. A gente tem alguma ideia, porque a gente está junto ali há muitos anos, mas junto à distância, né? E eu não tinha, assim, conhecimento de que desde quando você entrou, você teve todos esses desafios, mas uma coisa que eu queria, assim, eu acho que é legal a gente colocar. Você foi evoluindo dentro da instituição porque você foi trazendo um resultado em tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Você entendeu que havia um propósito. A gente falou sobre propósito uma vez numa convenção dos executivos, lembra? E eu falei sobre isso. Eu acho que quando você descobre que você tem um propósito, acontece isso. São 27 anos com muito dinamismo, com muitas coisas acontecendo. Agora, uma coisa, Jana, que eu queria aproveitar e já entrar assim para a gente conversar. Eu sei que você tem assim muita preocupação com essa questão dos valores que as pessoas têm dentro da instituição, de todos os departamentos. Hoje, basicamente, você não faz todas essas funções concomitantemente. Você participou do desenvolvimento de todas elas, né? Tem uma equipe que fica de frente. Como que você vê ao longo desses anos, né, assim, essa transformação interna dos colaboradores do ECAD quando eles entram? Porque a gente sabe que o ECAD é uma instituição única, né? Não existe um concorrente do ECAD como em qualquer outra coisa no mercado. O ECAD tem uma finalidade de ser, de existir. E aí você tem lá pessoas que trabalham em certos departamentos que não têm esse mesmo dinamismo que você tem. E como você lida com isso? Como você
tá sempre estimulando, né? Esse time de... Hoje são quase 500 funcionários, já foi mais, né? Já foi mais. Hoje a gente tem, em média, 560 funcionários por aí. 560. 560 funcionários. Então, mais ou é menos uma isso. empresa grande, é uma empresa com muita gente para gerir. E como você enxerga hoje essas pessoas e o que você hoje entende que é importante para poder manter, né? O slogan do ECAD eu acho tão bonito, para manter a música viva, né? E para manter a música viva significa manter todo mundo que está lá dentro feliz, né? Exatamente, Engajado. engajado. Não é fácil mesmo, tá? Não, a gente está aqui falando da realidade, né? Então, assim, primeiro passo, a gente quando faz um processo seletivo, a gente sempre busca pessoas que têm a ver com o propósito do ECAD, com o propósito da gestão coletiva, das associações. Então, são pessoas, primeiro, ela precisa gostar de música, ela precisa ser apaixonada por música, respeitar a música. Porque se no meio da entrevista eu percebo que aquele colaborador, que aquele futuro colaborador não tem esse propósito forte, se o olho dele não brilha quando ele fala de música, quando ele fala de respeito do dono dessa música, não dá para trabalhar com a gente, não tem condição. Então, a gente tem um propósito forte. Então, eu já reconheço que trabalhar com a gestão coletiva, esse propósito já dá um calor na gente, né, no coração, que você se apaixona pela causa. Independente se você é associação, independente se você é CAD, essa paixão por música fala mais alto. E quando a gente faz um processo seletivo, esse olho precisa brilhar. Então, muitas vezes, no processo seletivo, as pessoas não estão adequadas para aquela vaga. E a pessoa, às vezes, fala assim, mas por que eu não fui aprovado? Não é uma questão de aprovado ou não. Às vezes, não tem essa... Porque a parte técnica, claro que aqui eu estou falando do propósito, né? Mas eu avalio a parte técnica também. Às vezes, eu tenho 3 candidatos que têm o mesmo conhecimento técnico. São pessoas que são formadas, que têm a parte técnica, que sabem que vai dar conta, mas tem algo que precisa falar mais alto, que é esse respeito, essa valorização. E é nítido quando a pessoa faz o processo seletivo, ele fala, caramba, eu estou adorando isso, eu não imaginava, então eu já conhecia, eu gostei de trabalhar com algo que eu estou contribuindo para a carreira de alguém, para a cultura do Brasil. Então, isso fala mais alto. Então, de fato, isso é um ponto importante. A gente tem um propósito que faz muita diferença. E depois, a gente trabalha de forma muito respeitosa. Então, a gente cuida desse funcionário. Ele se sente cuidado realmente. Claro que no decorrer, né, a cultura do ECAD vai mudando, as questões podem ir mudando, mas ele precisa o tempo todo se sentir respeitado. Pode ser que no meio do caminho ele diga, olha, aqui não é mais para mim, eu não quero mais, eu agora, né, quero trabalhar com outra coisa, quero almejar outra situação. Beleza, não tem problema nenhum, mas ele foi respeitado. Você sabe que a gente faz entrevista de ligamento, né, quando a pessoa sai? Que é uma entrevista, claro que para aquela pessoa que está saindo, não deu mais, acabou, rompeu o contrato. Mas aquele conteúdo que ele fala para a gente, aquilo fica para a gente melhorar os processos de trabalho. E assim, eu posso dizer assim, que 1% é alguém falando mal. As pessoas às vezes estão chateadas porque estão saindo, não queria ter sido demitida, ou porque arrumou uma outra oportunidade, porque tinha um outro objetivo de vida, mas ela sai falando do respeito. Ela sai falando bem da gestão coletiva, sai falando bem do que é o pagamento do direito autoral e sai falando, eu fui respeitada, inclusive na saída. Então, eu sou uma pessoa que cuido muito disso. Para mim, não importa se é uma pessoa reclamando, essa é uma pessoa que eu vou ouvir, que eu vou acolher, que eu vou dar atenção. Incrível, né? Eu tenho até uma curiosidade, porque quando você chegou lá 27 anos atrás, o ECAD como instituição era muito diferente. Muito diferente. Né? Não havia, como hoje, uma forma muito estruturada e etc. Uma série de... até a própria visão, né, institucional, você ajudou a construir tudo isso. Né? Tinha mesmo, não. Então, a minha questão é justamente essa. Quando você chega lá, 27 anos atrás, você já sabia o que era o ECAD? E sabendo o que era o ECAD ou não sabendo o que era o ECAD, né? Quando você entra lá e você se depara com aquele ouro bruto, né? Com aquele diamante bruto, você fala, cara, o que dá para fazer com isso aqui? Não, a questão é se você teve dimensão do que era, né? Acho que não. Não, né? Nem nós, essa que é a questão, né? Na verdade mesmo, acho que não. Porque é muito louco isso, né? Você, de uma certa forma, você tá meio na raiz
de todas as pessoas que ajudaram a construir essa visão. Eu entrei num momento de transformação Eu ia mesmo. dizer isso, porque foi quando a Eu Glória entrou, não foi, foi? é. Quando teve a Eu mudança entrei da superintendência. Foi. né? Eu E entrei como? num momento de transformação. Então, assim, eu entrei num momento que algumas pessoas estavam incomodadas porque o ECAD estava ficando diferente, estava tendo regras, né? Estava arrumando a casa. Então, eu entrei exatamente nesse momento. Eu entrei onde a escolaridade era muito baixa e hoje não é mais. Eu posso dizer que 85% do nosso quadro tem graduação ou incompleta ou já pós-graduação. Então, era um público que era muito diferente. Então, eu vim com uma galera também nova. Então, assim, algumas pessoas estavam lá há muito mais tempo e olhava para mim e falava, quem é essa menina falando de gente aqui? Então, eu tive que trazer uma estrutura, porque também achava que a RH era só fazer as festinhas. E eu dizia, pô, eu estudei pra caramba, não é só fazer festinha. Eu também faço a festa, mas não é só isso. Eu estou falando de competência, eu estou falando de avaliação. Então, assim, foi dureza, foi dureza. Então, eu me lembro que nos primeiros, assim, teve um caso muito curioso. Caso é legal, né? Caso é legal. Trabalhamos com Teve um caso curioso que um funcionário ligou lá para mim e falou assim, olha só, não recebi meu vale transporte, não recebi meu ticket, na época era tudo papel, Sim. não recebi isso, não recebi aquilo, e cheio de desaforo para cima de mim. Eu falei, meu Deus, gente, como é que o homem começou a trabalhar? Não tem... Fui lá no DP, gente, cadê o benefício do funcionário? Pelo amor de Deus, cadê isso? Aí foram procurar, o nome dele não estava na folha. Eita. Eu falei, gente, como que o nome dele não estava na folha? Ele não era funcionário. Ele foi colocado lá e não era funcionário. E eu falei, gente, pelo amor... Aí lá fui eu correr, virar funcionário, né? Fazer o registro dele, dar os benefícios. Putz, ele trabalhava lá, mas ele não estava com a Tava documentação desfilando, dele. mas ele não estava com documentação. Eu quase morria. Jesus. Então, assim, isso tudo, hoje em dia... Não, isso hoje eu contando, ninguém nem acredita. verdade. Mas isso há 27 anos, né? É E assim, possível. o currículo, toma o currículo de fulano, toma o currículo do parente de não sei do que. E não era feita uma seleção. Então, assim, isso foi... Eu nova, 25 anos, acho que a juventude ajuda nesse muito. ponto, Pô. né? Porque você vai fazendo meio... Peraí, que história é essa? Então, as pessoas iam participar de um processo seletivo, só entrava se de fato fosse aprovado, era tudo correto. Então, eu fui trazendo isso e essa história tem 27 anos. E eu faço questão, e falo isso com muita humildade. Com muita humildade mesmo. Parece beixice, mas não é. De forma muito humilde. Eu fiz com que as pessoas respeitassem o trabalho do RH. Então, Isso aí, assim, você vê. De fazer com que as pessoas brincavam, às Fantástico. vezes, e eu dizia, não, isso não é brincadeira, isso é Fantástico. sério. Eu estou falando do comportamento da pessoa, eu estou falando da vida da pessoa, porque é a vida das pessoas, Sim. né? Mas, Jana, Então, isso incrível foi você estar falando mudando. isso, né? Porque tem tudo a ver com o nosso negócio. A gente, ao longo dos anos, precisou fazer respeitar o direito autoral. Quantas vezes a gente não era, até alguns poucos anos atrás, ainda tinha aquela mácula do ECAD. Mas lá atrás, nesse final dos anos 90, início dos anos 2000, que quase ninguém sabia o que era o ECAD, e até quem trabalhava próximo ao ECAD tinha muitas questões, muitos questionamentos, a gente passou, da mesma maneira que você precisou ali colocar um RH, impor um respeito pelos recursos humanos, a gente, como associação e muitas pessoas em outros departamentos do ECAD, trabalhavam para impor o respeito ao pagamento e ao direito autoral. Parece que a nossa grande missão, em vários departamentos, o departamento de arrecadação, Era mesmo, né, tinha que dar aula para um usuário, Mostrar que para veio, poder... isso mesmo. Vaga. o departamento de distribuição que foi se desenvolvendo verdade. a cada ano após ano, rubricas, etc, etc. Então, o ECAD é uma instituição, ele é uma... A gente falou isso uma vez, lembra? É uma grande faculdade. Você aprende com todos os profissionais que lá estão, com a vivência para vários setores. Você sai preparado, inclusive, para trabalhar em outras empresas, mesmo de outros ramos. Marcelo, eu falo isso todos os dias. Eu digo que se um dia eu sair do ECAD, eu estou preparada para trabalhar em qualquer lugar, de verdade. Porque você faz um trabalho mesmo de desenvolvimento. Eu fui trazer para o ECAD também o conhecimento, que só sabia o que era arrecadação quem estava na arrecadação, só sabia o que era distribuição quem estava na distribuição. A gente começou a fazer treinamento para todo mundo. Então, assim, claro que quem trabalha na arrecadação tem um nível de complexidade, de profundidade muito maior. Mas se você sentar com outros profissionais, né? Se você sentar com a recepcionista, se você sentar com a pessoa que trabalha lá na Copa, ela vai te explicar.
o que é arrecadação, o que é distribuição, o papel das associações. Então, tudo isso foi uma formação. Então, assim, os funcionários foram formados lá dentro. E os nossos treinamentos, a gente faz treinamento, às vezes externo, às vezes interno, tem treinamento que é técnico, tem treinamento que é comportamental. Muitos treinamentos a gente já fez de comportamento, de comunicação, de oratória, de liderança, de colaboração, que eram coisas que... Porque isso também é uma coisa que falta, né? Você vê hoje, se você pegar um jovem, e aí é um outro papo, né? Mas é uma coisa meio profunda, a família não cuida, né? A escola, aí joga para a escola não cuida, e essa pessoa vai para onde? No mercado de trabalho, né? E aí, no mercado de trabalho, e para mim, essa é a missão do líder. É pegar esse funcionário e fazer com que ele seja um profissional bacana, né? Um profissional que traga resultado, mas também que tenha a vida dele melhor porque ele está trabalhando. Então, é isso que a gente faz lá dentro, né? Então, eu tenho... Não, E o falo isso de retorno, forma né? muito humilde, tá? Não, mas De mas fazer olha, com que as pessoas entendam isso. mas a gente, pelo menos a gente aqui, nós dois, eu e a Marcela, a gente sabe que é isso, porque a gente está há muito tempo, né? Você estava falando, são 27 anos que você está no ECAD, são 27 anos que eu estou no direito autoral, porque eu entrei no ECAD primeiro em 97, 98, depois eu fui para a Assim e nunca mais saí. Então são muitos anos. E a gente acompanhou essa evolução. Sim. Mas eu estou curioso com uma coisa que me veio agora aqui. Para quem ainda não assistiu, por favor, assista. Marcelo Nascimento e Mário Sérgio Campos, que estiveram aqui. Os dois fizeram comentários nas entrevistas dele, no nosso bate-papo, sobre um determinado momento em que existe uma distância muito grande dos departamentos no ECAD, né? Isso é bom de contar. Os departamentos, a arrecadação que não conversava com a distribuição, e hoje aquela ultra união, aquela ultra integração. Você, como gestora da parte humana, como que você participou? Como foi lidar com isso? Porque devem ter batido na tua porta lá e falado, Janaína, eu não aguento mais, né? Como é que isso pode ser assim? Não pode ser? Conta alguma coisa dessa fase de transição, porque hoje é cara, maravilhoso que funciona dessa forma, né? Olha, eu vou dizer, isso é um diferencial, sabe? Isso é algo muito bacana que a gente tem. Por muito tempo, né? Claro que a gente tinha uma relação muito boa, mas tinha cada um no seu departamento, na sua área, no seu feudo, que a gente dizia. Cada um com a sua casinha tomando conta. Apesar da gente ter uma boa relação. Mas de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado isso, e eles também, óbvio, a gente tem trabalhado esse tirar muros. Então, muitas vezes eu crio um projeto de RH e sento com eles para conversar. É um projeto totalmente de gestão de pessoas, mas sento com eles, me fala aqui, como é que vocês enxergam isso? Você acha que isso ia dar certo? Como isso funciona na sua área? E aí eu vou arrumando e construindo esse projeto, assim como eles fazem isso também comigo. Então, todas as decisões do negócio, muitas vezes eles vêm falar comigo para a gente falar como que fica a gestão de pessoas nessa história. Então, de fato, isso deu uma amplitude nos projetos e um crescimento dos projetos, porque a gente começou a trabalhar numa parceria. Então, isso é simbólico, tá? Tirar muros. Sim. Mas é exatamente isso, é derrubar isso e a gente... Então, claro que isso precisa ter muito respeito, né, entre os profissionais, porque senão fica... Um dedo aqui, dedo ali, e aí, então isso é com muito respeito, respeitando as competências, e eu acho que isso é o que é mais legal dentro do ECAD hoje. A gente vem trabalhando de forma multidisciplinar. Então, independente se eu sou do RH ou não, se ele é da arrecadação, se ele é distribuição, as pessoas têm suas competências, têm suas inteligências, os seus olhares, e isso somado dá um projeto muito bacana. Então, de fato, a gente tem feito isso. Eu tenho projetos maravilhosos com a arrecadação, né? De fazer campanhas, as nossas campanhas. Hoje eu não faço uma campanha se não for em parceria com eles, nenhuma. E olha que eu tenho campanhas para patrocinadores, eu tenho campanha para contadores, que são pessoas que são os influenciadores do pagamento do direito autoral. Eu tenho as campanhas sazonais, que é carnaval, festa junina, festa de fim de ano. Eu tenho todas elas, eu faço com arrecadação. Então, minha equipe de marketing junta com a equipe de arrecadação, qual a sua dor, qual é o lugar que tem mais inadimplência, onde a gente tem que focar. Aí esse aqui vem com a expertise, ele vem com a dele, a gente monta um projeto junto. Nunca é feito de uma área só. Monta o projeto junto e vamos embora. E a gente tem percebido que os resultados são muito melhores.
muito melhores quando isso acontece. A gente tem parcerias também com a distribuição, vamos montar um setor novo, vamos criar agora vai ter um novo sistema de distribuição, eu só penso nisso, eu durmo e acordo pensando nisso. Também. Né? Então, como que a gente vai fazer isso dar certo? Como vai fazer isso funcionar? Vem a IA, porque assim, as pessoas falam, né, de IA, falam de novos sistemas, mas quem é que está sentado ali? Né? Quem é que está fazendo aquilo acontecer? Então, de fato, o Sem Muros ajudou muito. E isso acontece com as outras. Eu estou falando das duas, que são as duas grandes áreas, né? Mas isso acontece com todas as outras. O dinheiro então, precisa entrar e depois sair, né? É isso aí. Então, uma coisa que é interessante, né, e que a gente percebe dentro de colhendo tudo isso que você está falando sobre as pessoas, e eu acho que a maior comprovação disso é que quando você pergunta há quanto tempo fulano está trabalhando no ECAD, nunca é menos do que 10 anos. É um negócio maluco, assim, né? Mesmo. A gente teve lá... Qual foi o evento que eu encontrei com você, Jana? Que aí veio... O pessoal vinha, se apresentava, falava... Foi a convenção, foi o encontro da arrecadação. Eu acho que foi no encontro da arrecadação, né? E eu fiquei... Tinha os técnicos. Isso. E aí você vinha, e eles vinham, cada pessoa vinha, se apresentava, falava o nome, de onde estava e há quanto tempo estava no ECAD. Mano, era um negócio assim, maluco. Acho que o mais novo ali devia ter uns 6 anos de ECAD. A média de tempo no ECAD hoje é de 8 anos e 3 meses. De média. Média. Eu ia perguntar isso. Média, 8 anos e 3 meses. Se não existe um amor muito grande pelo que faz, o propósito envolvido, todo esse projeto que você tem de formação desse colaborador, né? Não tinha ficado. Não fica tanto tempo. E algumas pessoas também têm a seleção natural, né? Óbvio, tem algumas pessoas que não deram conta dessa evolução. E aí foram saindo. Mas a média é essa. Isso significa que as pessoas gostam, é muito alto. Isso significa que as pessoas gostam do que fazem, as pessoas têm essa identificação com o propósito, as pessoas produzem ali dentro, as pessoas têm respeito pelo direitoral, as pessoas se sentem como parte da história. Então, assim, os projetos não são feitos independente dos funcionários. A gente fez agora a evolução da cultura, foi toda feita co-criada, com todo mundo junto, todo mundo participando. Então, a gente escuta os líderes, a gente escuta os funcionários. Eu sou a maior fã da evolução da cultura, porque o ECAD é aquela história, né? Eu acho que tudo vem caminhando. Aquele ECAD que eu entrei não passa nem longe do que é hoje. Sim. Só que também a gente não pode estar aqui e achar que está tudo bem e ficar por aqui. Tem coisas a fazer. Então, a gente percebeu que a cultura precisava seguir. Então, de novo, vamos chamar os funcionários, vamos ouvir o que eles pensam, vamos ouvir as lideranças, vamos trabalhar. A gente tem 5 comportamentos que a gente está trabalhando agora, que é colaboração, comunicação, autonomia, forma de trabalho e foco em resultado. Esse é o novo conceito que a gente está trabalhando. E isso diz muito sobre o ECAD, porque é a forma como você trabalha. Então, dentro disso tudo, tem lá autonomia. Eu preciso trabalhar os líderes, né, de treinar a equipe, de confiar na equipe para que eles possam fazer cada vez mais os projetos. Eu preciso também trabalhar o colaborador para que ele dê confiança para o líder dele, que ele é um profissional capaz de fazer aquilo acontecer. Eu estou falando também de produtividade, eu estou falando também de qualidade, de inovação, estou falando de empatia, de diversidade. Eu ia falar sobre isso agora, porque o ECAD sempre respeitou muito essa questão da diversidade, né? Sempre. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? Uma vez a gente fez uma pesquisa para saber o quanto de aderência os nossos colaboradores tinham com essas ações. Quase que 100%. Olha. Quase que 100%. Nossa. É impressionante. A gente nunca teve isso escrito, sabe? O ECAD sempre foi muito diverso, mas nunca teve isso escrito. Aí, com essa história de SG, com essa evolução, a gente começou a falar, não, peraí, a gente tem que escrever isso, né? A Isabel é uma pessoa que fala muito sobre isso. Vocês fazem isso de muito bom, isso tem que estar escrito. E a gente começou a escrever. E, de fato, a gente hoje é um lugar muito diverso. E isso está dentro da evolução da cultura. Quer dizer, eu não sou igual a Marcela não é igual a mim, mas a gente trabalha junto, ela tem as competências dela, o jeito dela de ser, eu tenho o meu, cada uma na sua tribo, mas a gente trabalha junto, se respeita. E é isso que a gente tem feito lá. Então, eu tenho hoje homens e mulheres quase que 50%. Ô, Jana, isso não tem eu ia te perguntar isso. 50-50. É muito legal isso. E de liderança também, homens e mulheres, 50-50. É bem equilibrado, isso é muito legal. equilibrado. Houve um tempo que eu tinha a sensação de que era mais mulher na liderança do que homem. Não, é 50-50. Só porque se aquela mulherada que mandava, acho que sempre que a gente é homem tem medo de mulher que manda,
Você fica com aquela sensação, você só consegue enxergar aquelas figuras femininas e falar, ai, ai, É ai. 50-50, por incrível que pareça. Isso dá maior orgulho pra gente, né? E nós começamos a escrever isso, começamos a ganhar prêmio por conta disso. E eu disse assim, gente, a gente ganha prêmio porque a gente sempre fez isso. Durante muito tempo, o ECAD foi muito premiado, É, isso né? que eu ia Tinha falar. a São gente empresas, falou melhores daqueles- empresas. aquelas melhores empresas Das para melhores empresas para trabalhar. trabalhar do Rio de Janeiro, a gente está desde 2009 na lista. Nossa, E essa legal. lista fala de camaradagem, fala de respeito, fala de orgulho, de pertencer, fala de propósito, que é tudo isso que de fato a gente tem, né? Fala de desenvolvimento, de você e a questão de diversidade também, de você ser quem você é, independente de raça, de gênero, de classe, de qualquer coisa. E o ECAD tem isso de muito bom. E eu acho que isso também é muito reforçado pelas associações, sabe? As associações sempre foram assim. E isso também acaba ajuda refletindo, muito, ajuda claro. muito. Com Ajuda muito, certeza. isso tem que ser dito. Isso ajuda muito. Então, as pessoas podem ser quem elas são. E ela vai ser respeitada pela associação, pelos titulares, pelo mercado, pelos usuários. E isso sempre foi muito forte. Ô, Jana, deixa eu te perguntar, você é mãe, né? Sou. Você tem um Sou. filho já de 20. Tenho um de 21 anos, o Vitor de 21 e a Laura de 18. Então, deixa eu te perguntar, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, porque a gente que não trabalha com esse setor, a gente vai vivendo a vida, vai lidando e convivendo com as pessoas. Mas qual é a grande diferença, por exemplo, que você teve que lidar com a mudança da geração? Por quê? Vamos dizer que um funcionário que tinha 30 anos em 2000, hoje ele é uma pessoa que tem mais de 50. Né? E você teve que lidar com... você já ocupava essa cadeira há todo esse tempo, então você teve que lidar com gerações diferentes, com cargos de liderança, sem ser líder, e você teve que ir se reinventando ao longo dos anos e tendo muito conhecimento, muita sensibilidade para lidar com isso, porque é muito fácil quando você é chefe e gerente de uma empresa que você não precisa se preocupar com essa parte. Tá entregando resultado, tá no time, não tá, tá na corda bamba, continua não entregando, é demitido. Você teve que lidar, porque como o ECAD sempre teve essa preocupação muito grande, qual foi o grande desafio? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho em todos os níveis, não é só para o ECAD em si. Uma pessoa que trabalha com RH há 25 anos viu de tudo. Viu de tudo. E É o que muito que diferente. você consegue sintetizar de alguma Marcelo, forma? é muito diferente, tá? O mercado mudou muito. Eu tenho 52 anos, eu sou de uma época onde eu levava porrada e seguia o barco. Eu reclamava. Nossa, se eu me bons sentia, tempos. se eu me sentia desprestigiada ou me sentia vilipendiada por um homem, eu reclamava, eu falava e colocava ele no lugar dele, independente de que cargo eu tivesse. Mas essa é da minha personalidade. E hoje não é mais assim, né? E nem todas as mulheres são assim. Então a gente trabalha hoje no ECAD esse novo momento. A gente está vivendo um novo momento. Totalmente. E a gente precisa ter capacidade de se adaptar. Então o que eu posso dizer para você, assim, que de competência a gente precisa ter a capacidade de adaptação. Porque, de fato, o mercado mudou. A minha filha uma vez falou para mim assim, não sei se eu quero esse teu emprego, não. Sai de manhã e volta de noite. Né? Ela não quer. Claro que ela não quer. Mas essa é a minha realidade. Então, essa galera de hoje tem... E a gente tem que aprender, tá? Eu não estou dizendo que eu estou certa e que eles estão errados. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Essa que é a questão. É um novo conceito. Como a Será gente que se eu adapta a preciso isso? trabalhar, sair de manhã, chegar de noite? Tá certo isso? Né? Será que eu não preciso ter vida pessoal? Eu, inclusive, vou dizer para você uma coisa muito particular minha. Graças a Deus eu tive filho. Porque eu digo que se eu não tivesse filho, eu ia ser uma mulher que só pensa em trabalho. E hoje eu vejo que o trabalho não é a única coisa da minha vida, não é o único prazer da minha vida. Está longe de ser o único prazer da minha vida. O trabalho me dá muito prazer, me sustenta, faz eu criar meus filhos, mas eu tenho outros amores, né? Isso. E isso é saudável. E essa galera nova mostra pra gente isso, que a vida não é só isso. Então a gente precisa mudar o tom, a gente precisa mudar a forma como fala com eles, a gente precisa enxergar que não é só do nosso jeito que tá Para fazer certo. dar certo, né, Jana? Exato, para fazer dar Porque certo. a geração mudou. Porque são. E aí não é essa geração com essa. Não. Vamos juntar, porque tem competências dessa geração aqui que ajudam e que faz esse cara que é ansioso, novo, que é tudo rápido, falar, tem coisas que você precisa respirar.
você precisa pensar, você precisa analisar. E às vezes essa galera nova ensina pra gente, ó, pensa diferente. Isso que você fazia não tá mais certo, pensa de outro lado. Então, a grande questão é juntar o bom que essas duas gerações têm. A gente está Incrível. aprendendo, mas está fazendo Mas acontecer. você vê que a nossa geração, porque todo mundo aqui é 50, 51, 52. Né? 52, Já fez, né, mano? Já fez, Então, né? 50, Minha colega de 52. Já fiz. Essa transigência que existe é muito da nossa geração um pouquinho para trás, né? Porque esse quadro, há 30 anos atrás, por exemplo, você pegar 25 anos atrás, pegar uma pessoa que tinha 50 anos, há 25, não tinha essa conversa. Não, Né? não. Jamais, né? Nossa, Não quer? Você tá o quê? É. Tchau, acabou, né? A nossa forja era muito Isso mais que você dura, falou da gente né? dar ouvido para uma Aguentar pessoa de 30 porrada. anos com 50, 52, que de fato, a gente tem, sei lá, a Tatá, que é a nossa colaboradora que cuida aqui do nosso podcast, tem nome quem cuida de tudo isso aqui, viu? Chama Tem, Tatiana. é verdade. É, a Tatá. Ela tem 30 e pouquinho, e, pô, ela vem com ideia, ela põe na mesa, ela fala, que legal, vamos Isso discutir. é bom, isso desafia a gente também. Desafia. Né? Eu aprendo com eles, eu tenho gente na minha equipe que fala assim alguma coisa, mas eu falo, caramba, nem pensei nisso. Eu falo, Isso aí. gente, não é que ele está certo, errado sou eu. Eu preciso mudar o meu olhar, eu preciso mudar a minha forma de encarar isso. E acho isso ótimo. Não é porque a gente tem mas- mais maturidade, mais sabedoria em muitos pontos que a gente não tem o que aprender com essa tem garotada que a muito, gente chama, tem. né? Então, Tem mas sim. você sabe que aí é uma curiosidade que eu tenho também, né? Você que tem toda essa experiência que não é brincadeira com gestão de pessoas, porque essas mudanças geracionais, agora, para nós aqui, parece que elas estão acontecendo mais rapidamente em razão, enfim, de todo o avanço da tecnologia. Tudo mudou, agora tudo é o celular, basicamente mundo. tudo é o Vivemos em outro celular, mundo. tudo é enfim, meu ponto é o seguinte, né? Eu percebo, por exemplo, eu tenho uma filha de 19, um filho que vai fazer agora 16, dia 20 de agosto, né? Então, o que eu acho interessante, assim, essa geração dos 20 anos, vamos dizer assim, ela me parece. Assim, eu não quero ofender uma geração, nem estigmatizar. Mas, assim, Não faça isso. a verdade. Tá documentado, tá documentando aí, hein? Eu falo as coisas como as vejo, sem o filtro, às vezes. Me parece mais preguiçosa do que a nossa, do que a anterior. Mas, assim, preguiçosa não no sentido completamente negativo, né? Mas, assim, é porque a gente entende... É mais low profile a visão do todo, Não, eu e acho. não é, assim, é muito louco, porque, às vezes, essa coisa da qualidade de vida nunca foi uma preocupação para os empregadores. Aonde, assim, a vida inteira, tirando agora, né, os últimos Mudou agora. 20 Pra anos alguns. da minha vida, que eu tenho dedicado 23 anos a assim. Antes, quando eu trabalhei em 4 multinacionais bem grandes, assim, cara, qualidade de vida. Qualidade de vida é a qualidade da empresa, né? Então, você está Só que as produzindo, você está empresas- fazendo hora extra, por exemplo, numa questão assim que você fazia, depois você se tinha constrangido de dizer que fez, porque a ideia de você querer pensar que você poderia ter um direito vinculado a isso já era um absurdo. Ficar doente, então, Deus me livre. Você vai Eu trabalhar sou com dessa febre geração também, mas isso e hoje não, isso não e é hoje mais. não existe mais, né? Não, O RH como uma coisa toda Não, mudou. Não existe mais Né? e as empresas começaram a perceber que ela tem bons resultados quando ela tem gente bem tratada, tem gente bem cuidada, tem gente, inclusive, saudável psiquicamente. Isso Então, uma não é à outra toa que está coisa vindo ela- aí a NR1, que é uma nova lei, que na verdade já até existia, mas agora está vindo mais forte, que está multando as empresas a partir do ano que vem, e que está mudando tudo. Agora as empresas precisam ter um olhar para a saúde psíquica dos funcionários. Quando a gente começou a estudar isso para ver se estava tudo ok lá no ECAD, a maioria a gente já fazia. Falei, que bom, já estava no dia a dia. Só que agora a gente vai ser multado, as empresas serão, a gente não, porque a gente está tudo direitinho, as empresas serão multadas por isso. Então, precisa ter um olhar agora para a saúde mental desse funcionário. Eu preciso saber, ok, você pode ter metas, não tem problema nenhum, mas a que preço eu estou colocando meta? Eu estou gente adoecendo, né? Tem gente que não consegue trabalhar, que está indo por um nível de burnout alto. Então,
Tudo isso hoje fala mais alto nas empresas. Então, hoje é politicamente correto, isso hoje é bem legal, isso hoje é valorizado aquelas pessoas que conseguem ter um equilíbrio. Porque não necessariamente aquele profissional que ia à exaustão trazia os resultados que eram Mas o ECAD é uma positivos, instituição que ela né? gera uma certa pressão por resultado. Evidente, o dinheiro tem que entrar, o dinheiro tem que sair. Você Tem. já lidou com caso de burnout lá no ECAD alguma Ainda vez? não, Olha ainda que não. interessante. Mas a gente já, assim, claro que eu já tive problemas de algumas pessoas de não conseguir bater a meta, Sim, por exemplo. mas não chega a esse extremo, Não né? chega a esse extremo. Mas A é gente, engraçado mas ele é que tratado. Você vê, a gente tem meta, né? E dentro da Isso. nossa cultura tem meta. Quando a gente fala lá de foco em resultado, que são os Sim, cinco, sim, os cinco pilares. comportamentos que eu falei aqui, um deles é foco em resultado. Então, isso não quer dizer que você não tem que ter resultado. Eu tenho que ter resultado. Só que eu preciso dar condições a esse Ou profissional de conseguir bater as metas dele. Principalmente, e dentro, engraçado que isso foi uma coisa que a gente conseguiu juntar nesse comportamento, que é botar foco em resultado e valorização. Então, ele tem meta, ele é cobrado por isso, mas ele é valorizado, ele é respeitado. Ele, se não bate a meta, a arrecadação, junto com o RH, vai lá conversar para saber o que está acontecendo. Às vezes o cara está doente, às vezes ele está com um problema familiar. Isso já aconteceu, tá? A gente tinha um caso de um profissional que sempre bateu meta, de repente foi afundando, afundando, afundando. Ele estava com um problema familiar com a esposa dele. Gente, o ser desassociado de tudo, isso não existe, né? Que no passado, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu ouvia isso. Não traz os seus Traz os problemas, seus fica do lado de problemas, fora. isso que eu- A gente sabe que não é assim. Não funciona. Você com filho doente, vocês têm filhos. Com filho doente, você consegue ficar com a cabeça tranquila? Não consegue. Então, assim, a gente precisa dar condições a esse funcionário. Então, a gente tratou, cuidou e depois ele voltou a bater as metas dele. Então, a pessoa é isso, tá? O cuidado é esse. Ele tem a meta, ele é cobrado, mas não é a qualquer preço. Ele é cuidado para isso. E as Pra empresas. evitar esses problemas, Exatamente. né? As empresas, de um modo geral, e aí eu estou falando, eu participo de vários Sim. encontros de RH, com outras empresas, de outros grupos. As empresas já entenderam isso, que tratar bem, que ter respeito, que cuidar desse funcionário, ele cuida do negócio. E quando o funcionário não é cuidado, ele não vai cuidar desse pedaço que é o dele de trabalho. E Mas você isso tem é uma um- mudança cultural extrema, né? Vamos dizer assim, de recente para cá, essa visão empresarial, desse olhar. Isso é muito Porque valorizado. a sua geração e a minha e a dele, que está implementando essa cultura, na verdade, nunca viveu isso. Não viveu. Não. A gente, na verdade, Não. sempre foi tratado Não viveu, naquele mas- negócio assim, entrega ou entrega, Entrega ou sabe? entrega, Tipo, e não Agora pode não. reclamar, não pode Só que reclamar hoje do a gente chefe, vê sabe aquele as negócio? empresas trazendo mais resultados, a Sim, gente sim. vê as empresas É mais humanização do trabalho, mais né? humanizado, Porque senão... E o mercado mudou, gente, mudou. Não, Se tudo, você olha, não tiver gente, isso... não tem como você não ter um olhar, porque o ser humano está em primeiro lugar. Tá, É. tá em Essa que primeiro é o lugar. ponto. Não se pensava assim algumas décadas atrás. Hoje, por mais que ele é um funcionário, ele é subordinado, ele tenha quem responder, mas ele é um ser humano. E hoje E o as pessoas coleguinha não que está do aceitam a lado... vaga, tá? Ela, no processo seletivo, ela pergunta, ela também está escolhendo aquela vaga. A Você gente vê a pedia, diferença? pelo amor de Deus, para trabalhar. Ela verdade. é diferente. É diferente. Então, assim, eu acho que a gente Muito louco. precisa entender que é um novo momento e se adaptar para ele, senão a gente vai ficar com os piores. E nenhuma empresa quer ficar com os piores, né? Uma coisa que eu queria saber, se na sua visão, o que nós vivemos durante a pandemia contribuiu para essa Contribuiu. para essa mudança, né? Sim. De visão. Porque você, na qualidade de gestão de pessoas, a pandemia deve ter sido uma situação muito extrema. Foi. né? Foi um caos. Eu tive muita gente que a gente teve que atender. Que a gente teve que cuidar. Complicadíssima, né? Que a gente teve que dar um Então, pouco mais de atenção, Acho que porque muito perderam familiares. dessa transformação também resulta do que o pandemia- mundo aprendeu com a Sem dúvida pandemia, nenhuma. A né? morte ficou muito pertinho, né? De a todos, morte né? de todos. O De pavor da O morte. pavor da morte, você não poder sair, você ficar trancado dentro de casa. Isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. Então, as pessoas, às vezes você prefere assim, eu prefiro ter menos grana, prefiro não ser promovido, prefiro não ter mais desafio, mas eu quero ter uma saúde, preciso ter uma qualidade para trabalhar. Então, isso, gente, assim, é o mercado, mudou. E a gente precisa ter a nossa visão trabalhada para isso. Porque as pessoas vão escolher a gente. E é que nem a questão de treinamento. Às vezes tem gente, tem empresa que fala assim, não vamos treinar não, que isso é custo.
Só que aí você fica com um funcionário sem treinar, te dando um monte de trabalho e de prejuízo. Então, treina. Aí você fala assim, mas eu treinei e o cara foi. Gente, é o preço, é o jogo, né? Então, assim, eu treino o funcionário para que ele escolha trabalhar comigo. Porque ele vai dizer assim, pô, esse treinamento é para minha vida, esse treinamento é para me trazer, né, ser melhor, eu estou contribuindo com a sociedade. E o nosso negócio, que é a gestão coletiva, a gente precisa treinar. Exato. Porque se a gente não treinar, você não encontra Exato. pronto. Você Não, consegue ainda trazer mais no alguém nosso, pronto e não, sabendo não tudo de existe. distribuição? Não, de forma Não alguma. existe. Não existe. No Então, nosso é negócio. importante treinar, é importante o olhar de vocês que estão nesse negócio há muito tempo. E eu sei que vocês fazem isso. Quando a gente pega um funcionário, ele pode ser muito bom tecnicamente, ter trabalhado em várias empresas, mas quando ele chega aqui, ele tem um tempo de É diferente. Começa de novo, maturação. né? Exatamente. Começa de novo. Eu costumo dizer que geralmente você tem assim uma média, né? 6 meses para se pagar. No direito autoral, eu ainda ouso dizer que 1 ano para se pagar. Mas Até é você isso. pegar o negócio, aí você vai embora. É Então isso. tem que treinar, tem que cuidar. É a Senão mesma, já é a era. mesma situação que a gente tem dentro das associações. Eu sei Eu disso. queria abordar um outro ponto agora. Eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa questão da comunicação, Joana, porque a gente percebeu, né? Percebeu não, a gente está vendo, né? Não é algo que se percebe. Essa transformação que o ECAD teve na forma de se comunicar, de se colocar diante do mercado, na imprensa, aproveitando as mídias sociais que não existiam há muitos anos atrás, que hoje existem. Embora as associações sejam os interlocutores dos artistas, né, sempre que são os isso, mandatários, os representantes dos artistas, mas o ECAD também tem desenvolvido essa comunicação. Antigamente era muito para usuário, agora você percebe que a gente tem com usuário, tem com artista. Às vezes o ECAD coloca até uma nota de falecimento quando tem né, algo que é um pouco mais relevante. É evidente que não dá para colocar Não, de não todo dá, mundo, não teria sentido até. Mas eu queria que você falasse um pouco desse momento, dessa transformação, porque eu te confesso que no início, né, a gente ficava um pouco assim inseguro, né? Por que o ECAD está indo para esse lado de comunicação? E hoje a gente percebe que ela realmente é muito positiva. Como toda transformação, Claro. né, gera aquele desconforto inicial, É natural. mas hoje eu particularmente vejo como muito legal as postagens que o ECAD faz no Instagram, né, as matérias que o ECAD solta. Essa parte de comunicação você também está muito envolvida, né? É, muito. Assim, a forma que a gente se comunica é muito diferente do que era no passado, né? Uma coisa que a gente percebeu, isso em pesquisa interna, pesquisa na rede social, que a gente precisava falar de forma mais fácil, porque o nosso negócio é muito complexo. Sim. E às vezes a gente falava tanto que as pessoas não entendiam nada. Então a gente começou a falar de uma forma mais simples, mais assertiva, mais direta, mais focada. Porque às vezes, por exemplo, a gente ia receber alguém com vocês lá. Aí chegava alguém lá e dizia assim, nossa, eu imaginava vocês tão diferentes, eu estou entendendo agora. A gente falou, pô, quando a pessoa vem aqui, quando ela vem com a associação, ou quando a gente recebe um usuário, ele percebe que a gente não é um bicho de 7 cabeças, então a gente está falando de forma errada. Vamos falar de forma mais simples? Vamos encurtar as coisas? Então a gente começou aprendendo também, tá, Marcelo? Porque a gente também apanhou e era um ensaio e erro, e vamos fazer de novo, e vamos isso, vamos aquilo, vamos trazer gente para nos orientar, para dizer qual é a melhor comunicação. Isso tudo foi mudando. E a gente tem um perfil hoje de ser muito mais próximo, principalmente dos usuários. Sim. Então, a rede social é um lugar que a gente fala com toda a sociedade. Sim. O maior conteúdo está para o usuário, mas existem alguns conteúdos que a gente faz, às vezes usando a associação, o conteúdo da associação, às vezes falando alguma coisa para instruir sobre algum tema. Falando sobre as obras mais executadas, As obras mais fonogramas, coisas executadas, assim que são de interesse exatamente, público, né? que é o interesse público. Então, assim, mas 85% do conteúdo é para o usuário. Só que na rede social não tem só usuário. Então a gente acaba falando em cima do que vem, tá? Porque a gente responde a Mila, que é o nosso robô, né? A gente responde os e-mails, os directs do Instagram, o WhatsApp. Em cima desse conteúdo também a gente vai criando conteúdo para a rede social. Então mudou muito a forma da gente se comunicar com o mercado. E outra coisa que a gente percebeu também é que essa comunicação ajuda muito na arrecadação. Então, quando o técnico chega, quando a arrecadação vai cobrar, já existiu alguém que falou o que era arrecadar e distribuir. Isso facilita,
Porque o trabalho de quem está de frente na arrecadação não é fácil, vocês sabem disso Não. melhor do que eu, né? O Marcelo contou isso dúvida. aqui. É um trabalho difícil, duro, né? É um trabalho de negociação pura. Então, quando a gente faz esse trabalho de base, facilita o trabalho deles. Isso também a gente percebeu. Então, essa foi a mudança que a gente fez. Então, é um ECAD mais próximo, é um ECAD mais simples, é um ECAD que fala de uma forma que todo mundo consegue entender. Que antes era, a gente precisava explicar muito, porque ninguém sabia nada. Não estou criticando, eu acho que era a realidade da época. Não, e a forma de acesso, você não tinha, por exemplo, uma Não, plataforma agora, digital que você isso entrava que é- lá e ia Exatamente. pesquisar sobre a Ia empresa, pesquisar, né? Sobre o que exatamente. é um ECAD hoje é muito fácil. Então, né? isso mudou 10 muito. anos para cá, vamos acesso. dizer. Então, né? assim, olha, ano passado foram mais de 2.600 matérias na rede social. E 99% positiva. Isso não acontecia. Eu ia comentar isso. Isso Isso não é uma mudança, acontecia. uma transformação de imagem da instituição Muito forte. que e eu atribuo a nada mais do que conhecer o que é o ECAD. É isso. Porque havia um pré-julgamento, e assim, não sei se é no mundo inteiro, mas o brasileiro tem esse péssimo hábito, né, É. de julgar sem ter nenhum Sem conhecimento. conhecer, E o ECAD passou durante muitos anos por isso, sendo julgado por ninguém que tinha nenhum motivo para falar nada do ECAD. Mas já que é Exatamente. para falar do ECAD, então Então vamos vamos falar falar mal. mal. É. Agora, isso não foi um trabalho sozinho do ECAD, não, tá? As associações ajudaram. Mas então, eu ia tocar nesse Abriram ponto. portas, pegou na mão. Mas você vamos pegou lá, essa ECAD. transição dessa união. Hoje a gente fala do sistema de gestão coletiva, que antigamente a gente nem usava essa nomenclatura, que de fato é uma união que existe entre as associações e o ECAD para um benefício, para uma visão específica una, que é Isso aquela aí. coisa da gestão unificada, da Isso aí. arrecadação, da cobrança, todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Muito embora as associações entre si, de uma certa forma, concorram, Uhum. mas mudou muito essa visão entre nós e o E ECAD esse conosco reflexo. e acabou refletindo em algo que realmente se transformou numa gestão coletiva unificada. Verdade. E agora você não se dissocia, não desassocia mais. Não. Uma coisa está ligada intimamente à Esse outra. passo que a gente conseguiu dar em termos de comunicação foi extremamente importante. Assim, isso é percebido Pro pelos funcionários entendimento, também, tá? Muito percebido pelos funcionários. E para eles deve ser muito bom ter Pros essa tranquilidade, né? Para os Você fala, mais pô, Muito. antigos, principalmente. Para os mais antigos, principalmente. Porque a gente, né, conseguiu vencer Essa- aquele estigma Essa que força de existia. falar assim, eu tenho um suporte, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me dá suporte, eu tenho alguém que está ali segurando mesmo e valorizando o meu trabalho. Porque a valorização do ECAD, claro que a gente tem o usuário, né? Óbvio, isso é um dos nossos negócios. Então, quanto mais o usuário entende, quanto mais ele paga, quanto mais ele valoriza, bom para todo mundo. Mas a gente não precisa, mas a gente precisa também de um outro lado, que é o lado das associações, que é para quem a gente trabalha também, né? O ECAD pertence às associações, então a gente precisa desse suporte também. E isso com certeza facilitou. mas é incrível como houve um entendimento coletivo, e não importa aí como cada um pensa de forma individual, houve um dado momento da história recente, houve um entendimento coletivo que todos precisavam de todos. E aí a gente percebeu o mesmo, seguinte, eu não vou ficar como representante de uma associação, me desentendendo com o representante da outra associação, porque a gente está brigando pelo mesmo negócio, a gente pode até ter visões diferentes, está tudo certo. O ECAD ele não pode se colocar numa posição de uma célula à parte, porque ele não é uma célula à Não é. parte. E eu acho que a transformação veio das pessoas. Sim. Sim. Isso aconteceu de uma forma, eu acho que até mais forte um pouco, mais latente quando houve a transição da superintendência. Isso aconteceu. Isso não é porque a superintendente anterior não queria. Isso foi acontecendo ao longo dos Sim. anos. Porque a doutora Glória, ela chegou no final dos anos 90. Era uma outra maneira de se Era pensar. outra, visão, E ela Tinha uma questão conduziu da lei, né? muito bem o ECAD ao longo de toda a gestão dela, mas na visão daquele momento. A partir do momento que ela saiu e entrou uma pessoa que também era da área da comunicação, com um viés totalmente diferente, caiu assim de paraquedas no negócio. Ela conseguiu, de uma certa forma, com todas as dificuldades que a gente sabe que aconteceram no começo, mas deixar isso de uma forma muito mais cristalina, mais clara. É muito natural a gente lidar com certas conversas que a gente tem hoje, que antigamente pareciam, não é que eram proibidas, mas você nem abria. Não é Mas é verdade? Você nem engraçado. abria. Você nem ia conversar com o gerente executivo de uma determinada situação, porque você falava,
O gerente executivo não se sentia confortável, por exemplo, com um dirigente de associação, porque ele tinha aquela sensação de que ele estava passando por cima do chefe. Muito embora a gente saiba que para certos assuntos é normal, você não vai conversar, mas não tem nenhum problema o Mário Sérgio me ligar. Não, Vou falar do claro que ele não. precisar falar. É. Exemplo, tô dando ele de exemplo, né? Não, mas quantas vezes, né, a gente precisa Não discutir tem. isso com vocês? Esse caminho tá certo? Mas é isso que vocês existia querem, uma né? barreirinha no Sim. passado que não era culpa de ninguém. Era Ela simplesmente cultural, gente. cultural, Era ela muito se cultural. construiu ali. Mas você sabe, Marcelo, que você falando isso, eu tô tentando resgatar no tempo um marco, vamos dizer assim, né? Onde essa mudança começa a acontecer. E se eu não estou enganada, foi quando, principalmente, a gente começa a falar na reforma da 9.610. Que o processo que antecedeu a chegada que culminou com a 12.853. Quando, nesse Não, eu acho que momento... o marco foi a CPI de 2011. então, aquela também foi forte, ali, a participação ali de foi, vocês, de todo ali mundo. a foi. liderança, É aquela né, coisa de você, vamos vocês. nos unir para Sim. salvar o negócio. É como assim, a Exato, Rússia, a China, É os isso Estados mesmo, Unidos se unirem para lutar contra alienígenas, para Então, salvar mas o ó, planeta. você Os parar pra problemas são pensar, importantes, né? ali Porque- é quando começa a se discutir Foi, justamente a reforma de uma forma mais, né, contundente da 9.610, ali, por conta dessa CPI que depois vai desdobrar no episódio da 12.853. Eu acho que essa coisa do, ok, então agora todo mundo tem realmente que se juntar para como você A gente colocou, precisa né? defender os titulares, precisa defender defender os o direito, a gente precisa titulares, defender o que a gente conquistou. Exatamente. Não pode perder, Aí né? é Depois de uma que- história de luta. Exato, que as coisas começam realmente a mudar. E houve também algumas mudanças nas lideranças de algumas associações que promoveram também essa mudança de visão. Eu acho que isso é muito importante também, Eu né? acredito muito na Porque- evolução, sabe? Eu acho que a gente tem um cenário e aí tem um comportamento, aí tem outro cenário, É tem isso outro mesmo. comportamento. E assim vai. Daqui a algum tempo alguém vai estar sentado nos nossos lugares dizendo, ó, agora a gente trabalha dessa forma. De outra forma. É a evolução das coisas. E o nosso, ainda bem que a gente viu, né? Que a gente está vendo, que a gente está participando dessa construção. Eu, de verdade, me sinto muito à vontade de vir aqui com vocês e conversar sobre minha vida, sobre os projetos, sobre o que a gente fez, porque eu sei que tem dedo de vocês. Há 20 anos atrás você se sentiria? Não, era outro Vê contexto. como muda a mentalidade mesmo. E a gente vai evoluindo conforme essa mudança. Hoje vocês... Mas muito você sabe, melhor. olha, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas puxando um pouco, quando a gente chegou, porque quem assistiu o nosso podcast, os primeiros, vai lembrar que a gente reconta a nossa história né? sim. Alguma coisa lá. Que Acho é que é no linda, episódio inclusive. 2, né? Que a gente fala um pouco da... Que é linda, inclusive. Ah, muito obrigada. É mesmo. Uma história, é uma Mas história é mesmo. legal, uma história É para legal. ter A orgulho gente dessa se orgulha. história. Eu tenho, e eu fico pensando um pouco, eu acho que até a gente ter, quando a gente volta para a mesa da Assembleia Geral, a gente meio que muda um pouco, dá uma balançada numa coisa que estava acomodada, sabe? Eu acho que a gente teve um pouco A assim gente de, tem um de pouco coragem de de- propor coisas que não existiam. Lembra do você código lembra de do código de ética? ética? A gente chegou meio balançando todo mundo, gente querendo chegou- falar com todo mundo. Mas e quem esses caras que estão aqui? Vamos conversar com os gerentes. Assim, a gente queria essa aproximação. Então, para nós, por exemplo, era muito estranho ela não existir. Então, eu acho que, de uma certa forma, a nossa chegada também meio que foi passando um facão nesse mato, sabe, Má? Eu acho que E para algumas pessoas, sim, é. de alguma forma, sim, porque era uma associação que durante muito tempo ficou ali naquela condição de administrada, que não pode conversar com ninguém, nenhuma porta aberta. E quando a gente entra como instituição, a gente entra sem nenhum tipo de rancor, com a faca nos dentes para poder somar. Trabalhar. E para você Trabalhar, somar e trabalhar, trabalhar. você tem que articular as relações, você tem que estreitar as relações e você tem que se aproximar de todo mundo. Então a gente estava trabalhando para que, não, pô, a gente não precisa, né, se tratar dessa forma. E de uma certa forma vai abrandando. E eu acredito também que com a mudança de... né, com algumas trocas de alguns executivos em algumas instituições, isso de uma certa forma aliviou o clima nas assembleias. Tinha muita briga, né? Tinha muita discussão. Eu lembro que hoje a gente chegou a participar de momentos de discussões, que as associações tinham pontos de vista diferentes, aquilo acabava virando um problema, né? E que hoje não existe mais. Até porque quando a gente tem um problema, a gente lida de outra forma. Mesmo as próprias associações. Né? E é natural que tenham, né? Divergências, Normal, problemas, normal. é natural. né? Divergência de Tudo cresce, posicionamento, né? né? Uma mudança de
enfim, de regra, seja lá o que for. É. Acontecia muito. Hoje, além de acontecer menos, porque realmente a gente entendeu que a gente representa uma coisa única, não faz sentido. Uma vez eu lembro, só um parênteses bem rápido, eu estava conversando com um diretor de uma multinacional editora, e ele falou assim para mim, falou, pô, Marcel, eu não entendo às vezes quando falam que os editores brigam contra o autor. A gente não briga contra o autor, porque a gente participa da mesma coisa que eles participam. Às vezes a gente precisa atuar como uma mentalidade corporativa que o autor, às vezes, ele pode se sentir de alguma forma prejudicado, mas a gente nunca briga com o autor, porque a gente faz parte da mesma obra. Exatamente, Se ele ganha X% e eu ganho Y, pô, por que eu vou fazer algo que o Brigar prejudique? contra ele, Né? Mas eu entendi que ele tem essa visão, mas essa visão era uma visão muito restrita, porque muitas vezes eles não sabiam o que eles estavam decidindo e ia, de fato, contra o interesse do próprio autor mesmo, mas ele estava amarrado num contrato de edição e cada um briga pelo seu. Acontecia muito isso, porque tem essa complexidade do nosso negócio, né? O nosso negócio é muito complexo. É difícil. Não é o caso de adentrar nisso, mas quando você tem obras compartilhadas, né, com coautoria, com coparticipação, a pessoa quer uma coisa, o outro quer a outra, só que nesse caso, coleguinha, se nem todo mundo quiser tudo igual, não tem para ninguém. E é muito diferente essa visão do editor, porque ele, assim, ele tem um pedaço menor em muitas obras. E o autor tem um pedaço maior só naquela. Então, essa visão dele, ele pode até achar que ela não é prejudicial, mas porque ali a menor parte, por mais que tenha o maior percentual, é o autor. Porque ele está olhando para um conjunto muito limitado de obras dele. Eu acho que o grande desafio nosso é esse, né? Porque a conseguir gestão equalizar, né? Conseguir equalizar tudo. Por isso que é importante abrir para o diálogo, abrir para as conversas, entender os dois lados, né? Você, essa abertura que eu acho que é o que faz isso tudo ganhar. Então, se eu pudesse falar assim, o nosso negócio é um negócio de gente que trabalha. Então, eu vejo vocês, eu vejo as associações, eu vejo lá os nossos colaboradores também. É um negócio que as pessoas trabalham, ninguém está aqui brincando, e é um negócio que precisa cada vez mais abrir para a conversa, para o coletivo. E isso, às vezes, não é o que eu quero, mas é o que o coletivo ganhou. Não tem jeito, né? Agora, mas é um negócio que a gente vai aprendendo a cada dia. Vai aprendendo, né? E tem uma questão que eu acho que também solidificou um pouco o nosso negócio, né? Ao longo dos últimos anos, hoje a gente tem uma lei de regulação. Sim. Né? O Estado, de alguma forma, participa, né? Embora eu sempre falo isso, eu gosto de reforçar, porque é uma verdade, a gente nunca, o ECAD, né, e as associações nunca cresceram com nenhum subsídio estatal, nenhum dinheiro de governo. Né? E nem hoje a gente tem nenhum subsídio, mas a gente tem uma regulação que isso, de uma certa forma... deu uma parametrizada, né, na normativa, na regra. Com certeza. E a gente teve, mas antes disso, né, e antes da própria 9.610, que é de 98, logo após a promulgação, a gente teve uma participação importante na evolução por meio do judiciário. Então, o ECAD, durante um período, ficou, o ECAD é uma máquina de processar, porque era a única alternativa. Ou o ECAD processava para receber, ou ele não recebia. É aquilo que a gente estava falando da evolução desse negócio. E isso não existe mais. Era isso que fazia ser respeitado. Hoje não. Hoje a gente percebe muitos usuários. Eles podem discutir uma coisa ou outra, mas ele sabe que ele tem que pagar. Ele entende e reconhece e aceita. Conceito, né? Exatamente. Trabalhar o conceito. Agora, Jana, eu sempre pergunto isso. Ok, você está lá, 27 anos, é óbvio que você já teve contato com inúmeros compositores, artistas, etc. Quem você tietou? É maldade isso, né? Já maldade isso, né? Já teve alguém que falou assim, não, fulano tá aí. Nossa, arruma o cabelo, sobe pra fazer isso é maldade. Você falou que não ia fazer isso comigo. Não me aguento, não me seguro. Gente, a gente combinou. Ela falou, não vou te perguntar isso, não. Fazer uma cor. Olha, na minha época, talvez na sua também, a câmera aqui, na minha época isso chama trairagem.
Não sei como que se fala hoje. Eu tô pegando leve, hein? Eu tô aqui pensando, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Não, Não. olha, de verdade. De verdade, eu sempre tem alguém que a gente tem alguma eu- coisa assim, uma eu curiosidade, né? sou- Pensa bem, eu cara. sou- Imagina um Renato apaixonada. Russo indo no ECAD. Se ele Não, tivesse eu visto. amo. Nossa Eu ia senhora, baixar essa é o uma ECAD confusão. Não temos problema de admitir, né? Fala, não, hoje não vai dar pra trabalhar, não. A gente vai lá É 5 isso, minutinhos. você tem que se recuperar do encontro. Não teve Ah, alguém gente, que assim, sacudiu você assim? mais? Olha, eu sou muito Pode ser fã. mais de um, tá? Pra não ficar mal, né? É. Não, eu sou muito fã deles, assim. Primeiro porque eu sou apaixonada por esse negócio, eu realmente acredito no propósito. Quando eu tô num show, falo, ah, eu faço parte Legal dessa história. demais. Nem Nossa. que seja um pinguinho, o meu trabalho tá ali. Eu sou muito fã de quem trabalha. Eu sei que vocês têm um trabalho de atendimento forte com eles e eu sei o quanto que isso é importante. Então, eu sou fã dessa história toda, tá? De Isto todo mundo. posto. Ela vai me impressionar. Eu tô tentando Não, fugir. peraí, vamos mudar. Tá bom, Você é mancada. vai. Tem um gênero musical que você prefere? Algum gênero? Ah, eu Ou sou não, da você é bem MPB, eclética, né? Eu gosto MPB? muito da MPB. Gosto, mas sou da MPB, mas gosto e de outros compositores, de outros estilos também. Mas, Só pra assim, peneirar, né? Vai que só não pra dá dar MPB, uma... né? não, mas Mas só já assim, teve alguém que te teve sacudiu? uma Foi pessoa lá que e quando falou, foi "Poxa, lá, que na época, o legal." Gilberto Gil, quando foi lá, Ah, então, eu tá vendo? não tenho Não como tem não como dizer não a fazer história a dele, selfie, né? né? Teve uma hora assim, me controlei, mas a minha vontade era dar um agarrão nele, né? E falei assim, ai, como eu gosto. Mas foi uma coisa assim que eu Só falei, por curiosidade, ele caramba. foi quando ele era ministro? Foi. Além de tudo, Com as era um ministro de associações. Estado, né? Exatamente. Além de tudo. Teve um evento das associações lá, então assim, me comportei, fiquei lá quietinha, Claro. mas ali deu um negócio mais forte. Mas assim, eu sou muito fã e de verdade, assim, quando eu vejo também um compositor com vocês, que vocês levam, e que ele fala Ah, é sempre assim, muito que é legal. simples, que é um compositor que a vida dele é o valor do direito autoral, é isso. isso também mexe comigo, de falar, caramba, porque eu conheço, eu tenho, né, na minha vida particular, eu tenho amigos que vivem disso, e que falam assim, eu paguei a escola dos meus filhos com o valor do direito autoral, eu construí uma casa com o valor do direito autoral. Não, e tem Se uma não coisa que é fosse curioso, isso- que é bem gostoso, que a gente nas associações até lida mais com isso, mas no ECAD não. É quando você conhece um compositor de um monte de hit famoso e ninguém sabe quem Sabe esse quem cara é? é. Exatamente. Aí você fala, mas quem é o Essa é a fulano? vida de vocês, né? É, você fala, pô, o quê? Mas ele é o compositor de tal e tal e tal e tal. É. E o cara ali, né? Meio que Ele passando não é, às vezes, batido do conhecido, público, porque e é. ele não é um artista de palco, ele só compõe. Tem bastante, viu? Tem Essas histórias me emocionam também, sabe? De ver alguém que fala assim, pô, quando ele diz eu criei meus filhos com o valor do direito autoral, você fala, caramba, que responsabilidade. Essa nossa, esse trabalho nosso, né? É muito Isso engraçado. é muito legal. De novo, assim, voltando lá no início, esse propósito, isso é algo bacana, isso dá um orgulho de você trabalhar. Sim. E a gente vê isso. Ó, eu vejo o olho de vocês brilharem quando não, vocês falam, né? Você fala assim, caramba, Você meu sabe que é legal quando meu você trabalho não é fala qualquer um. com um amigo. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu às vezes até me seguro um pouco. Hoje, mais velho, a gente se consegue se segurar até mais, né? Mas você tá com aquela coisa, com aquela paixão, e a pessoa fala, cara, você gosta mesmo do que você faz, né? Assim, mas por quê? Não, o jeito que você fala, o jeito que você olha, quando você vê, você nem percebe que você tá tendo esse comportamento. É isso, é o amor, é a paixão, e os anos vão passando, e isso não vai Não embora. muda, né? Muda, é Não muito muda. louco. Não tem, tô muda. Você cansado sabe disso que aqui. o Tem nosso isso. pai sempre fala, né, que é cachaça. É, tipo eu não uma gosto cachaça. desse comparativo, porque cachaça é coisa eu ruim. sei, né? Sinônimo de vício Mas de coisa ruim. tá Mas é ali, num né? Mas sentido é. de É né? algo que você não consegue Não largar. consegue lá. Não Você consegue. entra. Hoje é totalmente errado falar isso. Não pode. Olha lá, Assim não pode. gente, assim E assim, não ó, pode. a gente combinou de não ter corte no nosso assim pode. Aí a eu pessoa nem- vem. tem É nada. verdade. Chamei uma geração de preguiçosa. Não pode Olha, também. olha isso, gente. Como eu fui hoje. Você quer ser cancelada. Ah, eu vou ser cancelada. No mundo não, do não me cancelamento. Não vai não, porque cancelem, você é uma me pessoa do bem. cancelem. Ela você não é tá assim, viu, aprendendo, gente? né? Eu A tô gente no tá olho do aprendendo, furacão, eu faço exatamente. parte da mudança geracional. Eu, por exemplo, não tenho a elegância da Jana. Não tem. Não, Não nenhuma. tem. Eu sou uma pessoa que se alguém se precisar tietar, eu fico com essa cara assim, ó. Eu não me Do controlo, lado. me controlo. Mas é nunca que eu ia me controlar, controlo. cara. Assim. Mas gosto, Eu já né? teve situação ali é muito engraçado isso. E lá na AG, é AG, né, e tal. E você tá lá
cúpula, né? Mesa de decisões e tal. Uma mesa importante, né? E eu vou te falar que entrou uma figura lá uma vez, cara, inúmeras vezes, porque ele frequentava a G quando vivo, né? E eu me segurava. Toda vez que ele entrava, eu falava, puta merda, eu amo esse homem. Como eu gosto, né? Agora Como fala eu quem é. queria. O eu público Também quer fiquei saber. curiosa. Não, Se gente. daqui não tá mais entre nós, vai ter que falar. Aqui é. não, gente. Só não chora. Quem é? Fiquei curiosa. Esse É. eu falava assim, rapaz, nunca tirei uma selfie. Fernando Brant. Fernando Ah, Brant. Só podia ser, só sabia. podia Até quem não ser, gostava né? dele. Juro pra você, Ah, cara. e Ele entrava lógico. naquela sala, velho, eu ouvia E ele em as todas, né? canções Ele era o dele, presidente da cara. ABC ativo, ele né? era Juro ativo, pra você, eu falava, eu preciso tirar uma foto. Nunca tirei. Você vê, você Nunca tirou? tive Você coragem. nem me falou quem era e eu sabia que era o Fernando Brant. Porque eu acho tenho que é meio que certeza que unânime. você pensa a mesma Todo coisa. mundo. Não, cara, Inteligente, juro. sensível, né? Nossa. E Amor assim, de e é pessoa, muito né? legal isso, né? Porque Figura no dele, nosso lembra a vez que ele foi numa G negócio- que era uma polêmica? E ele não tava indo. Aí, o pessoal chega lá e traz o Fernando Brant. Fala, puta, É sacanagem, puta, mano. Virou Meu o Deus, zap, o que vai né? dar? Ele deu a carteirada agora, os caras conseguiram dar a carteirada. Pô. Mas é muito louco, porque nesse negócio você vê como transcende o negócio, né, Jana? E no transcende. final, conectando com tudo que você está falando, são pessoas, cara. São pessoas, né? Então, assim, pessoas que transcendem a instituição certeza, muitas vezes, né? Isso. Pelas quais você nutre uma admiração, assim, que é pela arte, é pelo que fez, por tudo, pela música, que é o Isso nosso faz negócio. diferença no negócio. E pra gente é maravilhoso. Você vê que Isso legal, faz muita né? diferença no negócio. A gente Muita ter diferença. sabe, mano? Com todo respeito aos outros negócios. Mas você trabalha com a cultura, você trabalha com a música. Quantas músicas você fala, gente, essa música é da minha vida, da minha história. Isso é algo que não tem explicação. Tem duas coisas que eu acho que me fascinam muito. Primeiro é a música, porque fascina quase todas as pessoas. Sim. Qualquer pessoa, não importa o que ela faça da vida dela, Exatamente, a música vai estar na vida dela, Com de alguma certeza, forma. E a outra, aí já do ponto de vista mais comercial, é que é bacana. Você tá vendo TV, ali tem ECAD. Você tá no streaming, aqui tem ECAD. Você tá ouvindo música no bar, ali tem ECAD. Você vai num show se divertir, ali tem ECAD. O ECAD tá na nossa vida. É verdade. Porque a música tá na nossa vida. E onde tem música, tem ECAD. Isso é fascinante, porque quando você ECAD começa... e associações, né? Porque a Quando eu gente digo olha ECAD, ali, o sistema. O sistema de gestão resumindo no coletiva. nome. Porque isso, e por que isso fascina? Porque quando você conversa com alguém que não entende absolutamente nada, você percebe o nível de interesse que ele tem quando você começa a explicar. Exatamente. Isso é uma coisa que é muito legal, porque aí você já fala, agora peraí que eu vou dar uma aulinha. Exatamente. Já se ajeita na cadeira, já isso se sente aqui. importante. E isso é com todo mundo. E esse é o maior trabalho da comunicação hoje, fazer com que esses usuários entendam isso, né? Entendam, respeitem o compositor. É lógico que a gente sabe que tem gente que não quer entender por outros objetivos, mas a gente percebe hoje um número muito grande de usuários entendendo e tendo a responsabilidade do pagamento eleitoral. Então, isso para a gente, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Ver o trabalho dos nossos funcionários lá e o cara falou, não, realmente, eu tenho que pagar, já entendi, é verdade, eu reconheço, eu estou vendo que de fato tem os grandes eventos, a gente tem o selo de reconhecimento, você dá um selo para um mega evento, porque ele pagou o direito autoral antecipado, né? Valoriza isso, deixa a gente colocar lá uma vinheta, deixa a gente mostrar que aquilo é importante, o Rock in Rio, você vê mega gigante fazendo, e eles dando entrevista falando da importância do eleitoral. Isso é um trabalho que a gente faz de formiguinha já há muito tempo e agora mais fortemente, né? Então, é isso, é fazer com que as pessoas entendam. Então, se eu pudesse fazer assim, o que eu trabalho no ECAD hoje? Eu cuido de gente e falo com gente, né? Eu falo com pessoas que estão trabalhando nessa arrecadação, nessa distribuição e cuido daquele pessoal que está ali dentro fazendo tudo isso acontecer. É um trabalho muito responsável. Eu, pelo menos, encaro isso com muita responsabilidade. Sempre encarei. Desde quando eu entrei no ECAD como analista, especialista, sei lá que cargo tinha, na época, nem sei se o nome era esse, mas algo parecido. Desde quando eu comecei até hoje, com a responsabilidade que eu tenho, eu sempre encarei com muita responsabilidade, porque, de fato, é um negócio muito sério. E é um negócio que envolve muita gente. Legal, Olha, né? Jana, Gente,
Muita Poxa, admiração. pena que está Nanda, por acabando, você. porque Sim. foi muito Profundo gostoso. Eu respeito, adorei cara. também. Me senti muito à vontade com Muito. vocês. Que Foi um bom. prazer. Porque a Ai, que ideia era maravilha. essa. Olha, obrigado, Jana. Olha, Obrigada a parabéns vocês. pela sua Muito trajetória. obrigada, Trabalho obrigada. Foi um maravilhoso. prazer, foi E ótimo. use e abuse do Assim Pode para trazer as suas campanhas de comunicação. Ah, o que a ótimo, gente vou trazer. puder Tá trazer, aberto. Vou trazer minha divulgar. equipe aqui para falar, que eu Poxa trabalho, eu tenho que vida, falar isso, a gente. Paula, Eu trabalho né, com uma gente querida. muito competente. Eu não vou falar o nome de todos, Ai, mas meu vou Deus, falar eu o falei nome o de nome 3. da- Não, a Paula é uma delas. Vou falar o nome de 3 que são assim os líderes que trabalham comigo, que sem eles eu não daria conta disso. A Paula, que cuida de comunicação e marketing, que é super competente, está nesse mercado há muito tempo, É faz uma um querida. trabalho lindo, uma querida. queridíssima. Tem o Jefferson, que trabalha com RH. Ele trabalha de todas as políticas de RH, que é quem me ajuda a pensar, a entender tudo isso. Sem ele também não faria nada. E a outra é a Vanessa, que cuida de processos, que cuida também da LGPD. Ixi, Ela é o isso DPO da hein? empresa. Então, Olha só assim, que legal. de fato, são 3 líderes assim muito competentes e que eu faço questão de deixar aqui o nome deles, porque eu não Maravilha. seria nada sem os 3 que me ajudam com as suas equipes, óbvio, que são maravilhosos, que fazem tudo isso acontecer. Não faço nada Bom, sozinha. reconhecer Ah, é então é importante, isso sempre muito bom. mesmo. Parabéns. Bom, então vamos encerrar. Obrigada né? de novo. Obrigado. Obrigada, Que adorei, delícia. tá? Eu Foi um também, prazer. gente. Foi mesmo, de verdade. Olha, foi um E ela prazer. não Você falou o aí. artista, hein? Você viu que ela Ah, foi? Ela foi. Falei. Claro que falou. Você que esqueceu. Nossa, Gilberto gente. Gilberto Ah, Gil. Gilberto Gil. Tá vendo? Não, Falei. gente, a minha, ó, tá vendo? Ela falou, chama alemão, Alzheimer. Alzheimer. Ela chama alemão, o artista lá, Eu sei o que é Alzheimer. isso. É, só que não, tá? Ela falou. Ah, mano, hoje Mas é tudo que- bem. hoje Eu é acho que o aquele seu é o dia. Alzheimer. se você for artista. Que horror, Certo, a mano. gente não gosta Você dele. sabe que eu sou a Mas ele Dori, existe. né? Aquela do tá Que ligado? esquece, aquela né? amiga do. Como é o nome dele? Olha lá. Do sei. Do Nemo. Nemo, do Nemo, Nemo. do Nemo. Ele que fala esquece. no instante seguinte: quem trabalha comigo é um pesadelo, tá? Ah, minha filha, eu tenho Tá aqui, tudo minha anotado, ó. equipe, Tudo minha anotado. O meu tá equipe. tudo anotado. Se eu Eu tiver eu anotado, criei Tá um já é. grupo comprovado. no WhatsApp Com comigo você mesma, de só lembretes pra mim Pra mesma. poder não Tô nesse esquecer, nível. né? É verdade, eu tem razão, gente. Que Bom, gafe. e você que tá aí, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, de ir lá no nosso Instagram, de assistir todos os outros episódios. Seja muito bem-vindo e até uma próxima. Um beijo, obrigada, Beijo, gente. Muito até obrigada. breve.